Oi, gente, bom dia! Já já tá começando o painel da colmeia. Acompanha aqui, depois vai ficar tudo gravadinho. Hoje, canetas emagrecedoras. Hoje vai ser bom, né, Manu? Vai ser sensacional. Já vamos dar um spoiler aqui, o pessoal que vai entrando. O pessoal fica magrinho com saúde. Vamos explicar um pouquinho aí dessas canetas. O Dr. Caio tá aqui com a gente, porque o negócio é que tem que emagrecer com saúde, né? Ainda vai ter essa propagandinha. Vamos deixar no mudo e o pessoal vai entrando, né? É aqui, né, Manu? Aí. Agora, prontos, Carlinhos? Bom dia! Painel da Colmeia, começando com Isa Kirten E Manuela de Paula. Bom dia, gente! Sábado, dia 11 de abril, o tempo tá que tá voando. E hoje, painel da colmeia muito especial. Vamos falar de um assunto, né, que é um tema bem polêmico e também muito importante, não é isso, Manu? É isso mesmo. Estamos aqui na Rádio Difusora Colmeia de Porto União, a rádio mais tradicional das Gêmeas do Iguaçu desde 1956. E hoje a gente vai falar sobre as canetas emagrecedoras e para isto nós recebemos o Dr. Caio Lagana, que ele vai nos ajudar aí a entender melhor os benefícios, os impactos e os cuidados relacionados a esse assunto. O Dr. Caio, para vocês conhecerem, ele é médico formado em medicina na PUC do Paraná, tem residência em clínica médica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, residência em endocrinologia e metabologia no Hospital de Clínicas do Paraná e é diretor de comunicação da SBEM, que é todos nós entendamos melhor o que estuda a metabologia e a endocrinologia. Tá, então a especialidade, ela tem esse nome, né, duplo, né, endocrinologia e metabologia. Vamos destrinchar. O que é endo? Endo é uma liberação para dentro, para a corrente sanguínea. Endocrinologia. Então, isso é um estudo de hormônios, tá? Hormônios que são liberados por glândulas na corrente sanguínea. Pense que o hormônio é um sinalizador. Ele vai ser liberado por uma glândula. Vamos usar o exemplo mais comum, tireoide, tá? A tireoide é uma glândula que fica aqui na região anterior cervical do pescoço. Ela libera lá o hormônio tireoidiano, cai na corrente sanguínea e esse hormônio vai a fazer a sua ação lá no coração. Ele vai entrar na célula do coração e ali vai ter um receptor para este hormônio num modelo chave em fechadura, que a gente fala. Então, aquele hormônio, ele especificamente acopla com o seu receptor para fazer uma ação biológica. Por exemplo, acelerar a frequência cardíaca, tá? Então, endocrinologia é o estudo, né, a especialidade que lida com hormônios. É isso que tem que ficar. Hormônios, né, que são sinalizadores que agem uma glândula à distância a outra para fazer uma ação biológica. E quando esse hormônio acopla neste receptor, ele faz uma série de mudanças no metabolismo. Então, não tem como você dissociar isso. O metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas que mantém a estrutura e a função da célula, genericamente dizendo, tá? Então, por exemplo, metabolismo dos
lípides no sangue, colesterol, tudo mais. O hormônio tireoidiano, ele vai lá no fígado, acopla no seu receptor e ele vai ter um papel no controle de como do nível desses lípides, né, do colesterol e tudo no sangue. E esse comportamento todo, né, do nosso organismo, ele, além de ser uma tendência já do organismo próprio da pessoa, ele altera conforme os hábitos, e aí o senhor, dentro do seu estudo, é que orienta o paciente a ter o comportamento ou o método necessário para corrigir? Exatamente. Então tem doenças que afetam esse sistema, né? Doenças que às vezes a gente não tem controle, elas simplesmente aparecem. Então, o indivíduo pode ter ali um diabetes tipo 1, que é uma doença onde o corpo cria anticorpos por uma predisposição genética, uma desregulação ambiental, que atacam as células lá beta, né, se chama no pâncreas, que produzem insulina. E essas células param de funcionar. Não é culpa deles. Isso acontece. E aí o que tem que fazer? A gente tem que repor o hormônio que ela não produz mais que a insulina. Né? Então, isso... Agora, tem outras doenças, muitas doenças endócrino-metabólicas, elas vêm de um hábito de vida inadequado, principalmente moderno. Então, o paciente ele tem uma predisposição genética, isso pesa muito, e aí, a cada 24 horas da vida dele, ele tem hábitos ruins de vida. Ele não cuida da alimentação, ele não tem um sono adequado, ele não faz uma prática de exercício físico regular, e isso vai criando doenças. E aí a gente tem que fazer intervenção tanto, a gente chama isso de estilo de vida, quanto, às vezes, medicamentosa. Parece até um paradoxo, né? Tipo, a pessoa se alimenta mal, come bastante coisa industrializada, que acredito que isso também interfira bastante. Muito. Com certeza, né? Até na parte psicológica, doutor? Tudo, porque tá tudo interligado, né? Sabe que eu tenho uma colega psicóloga que há anos atrás lá em Curitiba, a gente falando dessa história, né? Quer emagrecer. Daí ela falou assim, gente, mas pensa uma coisa. A pessoa que é gorda, também um obesa, né? É um problema psicológico. A pessoa é gorda, por quê? Porque gosta de comer. Então, você tem que começar, né? Às vezes é um problema de tireoide, às vezes porque comer é uma delícia, todo mundo adora. E tem gente que fica nervosa, come, tem compulsão por comida, né? Eu sempre digo que a única coisa que eu não perco é o apetite. Então, eu já, graças a Deus, eu sou ao contrário. Eu fico nervosa, fecha, trava. Eu tenho que cuidar que eu esqueço de comer. Mas o que acontece? É uma coisa também que você tem que tratar o psicológico, porque a pessoa tem o prazer de comer, ela gosta de comer, come bastante. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito psicológica, né? A pessoa tem que começar, aquela história, faz a bariátrica, mas não trabalhou a cabecinha. Quantas histórias de pessoas que voltam, né? Isso. Então, vamos destrinchar isso que você falou, excelente. Mas o controle de fome é um controle central, cerebral. Existe uma região no cérebro que é responsável por controlar a nossa ingesta energética, tá? Tecnicamente é o hipotálamo. Então, existem dois tipos de fome principais. A fome homeostática, que é uma fome que vem por deprivação, por falta de caloria, que é a fome que sempre predominou nos seres humanos até o começo do século XX. Que é a fome verdadeira. A verdade, quando a barriguinha ronca, né? Eu tô trabalhando lá o dia inteiro no braçal e daí, que fome, eu quero comer um pratão de arroz e feijão ali e tal, tô com fome. Fome homeostática, tá? Agora, na verdade, a gente tem um predomínio de o que a gente chama de fome hedônica, que não é simplesmente por deprivação de energia. Ela é muito mais complexa, ela tem a ver com prazer. Ela tem ligação com várias outras áreas do cérebro, socialização, prazer, humor, tudo. E aí a pessoa, às vezes, ela vai atrás de um alimento para aliviar o seu sofrimento psíquico, por exemplo, né? Então, isso já é uma fome hedônica. E ela acaba indo para alimentos mais gostosos, que são hiper palatáveis. Você sempre quer um chocolatinho, um docinho, um bolo gostoso, né? Mulheres, principalmente quando a gente tá em TPM, né? A gente só quer doce, desesperada por comer um docinho, não importa a hora que seja, né? Entendi. Barato
prático, você não precisa descascar, cozinhar, você desembrulha alguma coisa, ela está pronta para consumo, é muito gostosa, então a indústria alimentícia sabe disso. Então você tem um alto teor de carboidrato simples, de gordura saturada, de sódio, e muita energia. Esse é o X da questão. Ai, doutor, muita então, caloria. Já dando aí uma alternativa para as pessoas que gostam de fazer como fuga o alimento, esse que é o pecado, o que ela pode substituir? Uma dica. Aí, então, depende, não é assim tão simples, porque assim, a gente tem que ver por que ela tá tendo essa válvula de escape. Aí ela vai uma terapia. Exato. Então, tem N's, até um sono inadequado pode fazer isso. Dormir mal engorda, isso é muito claro, e aumenta justo em torno de 200 calorias de ingesta energética, e geralmente é esse padrão de fome, uma forma mais hedônica. Por que dormir mal engorda? É o ato de dormir mal ou dormir mal e daí, em consequência, alimentar-se em demasia no dia seguinte? O dormir mal faz um efeito central no centro de controle de fome que ele demanda, digamos assim, mais energia. Dá uma desregulada. Isso. Né? E além disso, a pessoa que dorme mal, qual que é o principal sintoma dela no dia? Fadiga e sonolência. E aí, qual que é a probabilidade de uma preguiça? Qual é a probabilidade de uma pessoa com preguiça fazer exercício? Baixa. Fica o dia gasta. dia inteiro se arrastando, daí quer um docinho, uma coisa gostosa, E aí né? ela não gasta energia. Então ela tem um aumento de ingesta e ela tem uma diminuição do gasto. Isso causa um superávit. E aí eu tenho energia sobrando no meu organismo. Se eu tenho uma predisposição genética, né, que é 70% quase da doença obesidade, até o que a gente sabe pelo momento, eu vou armazenar. É uma defesa do organismo. E doutor, qual que é o período de sono ideal para crianças, adolescentes e adultos? Individualizados. Então, bem individualizado. É bem individualizado, não tem uma regra geral, mas de maneira geral, quanto mais idoso fica, né, menos horas de sono são necessárias. Você vai dormindo menos. Né? Mas as crianças têm que dormir Mais. 12, 10 Mais. horas, bastante, né? Adolescentes Adolescentes, mais. né? Tem que Isso. dormir bastante. Adolescente. É que nem hoje em dia as aulas começam super cedo, né? Meu Deus. 7 horas, acho cedo demais, mas tudo bem. Eu também. Porque Sabe qual é o problema? Telas de noite. a partir de que horário que não se deve? Cortar umas 3 horas antes de deitar, 3, 4 horas, não pode mais ter tela. É difícil, né, estímulo. gente? É uma Então, coisa bem difícil. A gente veja. sabe pras mães isso aí. Como que era isso há 100 anos atrás? A gente fazia nossas atividades diurnamente, né? Chegava em casa, sentava lá na mesa da família, fazia, comia, dava uma refeição e depois? Já iam dormir, né? Eu acho que o pessoal dormia bem cedo, não era? 8h30, 9 horas. Já não tinha luz, não tinha nada, o pessoal já ia A gente dormir. dormia mais Porque cedo. acordava bem cedinho, às 6 da manhã. Agora a gente faz tudo errado. A gente vai dormir à meia-noite e quer acordar às 9, 10. E você vai Quem deitar pode, né? tarde com aquele estímulo de tela. Sim, desligou do lado da cama, né? Geralmente a Sim. gente tá com o celular, dá aquela última olhadinha, desliga ali o som, alguma Não coisa vai e põe funcionar. ao lado. Porque o teu sistema nervoso central está recebendo aquelas notícias que você fica vendo, às vezes você se irrita por coisas totalmente fora do teu controle que estão acontecendo do outro lado do mundo. E Isso. você fica assim, e aí você espera que você vá desligar, deitar pro lado e dormir. Não vai. Não, você olha o celular. Olá, o pessoal volta da lua. Vai dar enchente. Ai, Ai, meu Deus, meu a Deus. guerra. Isso. Outra bomba! Nossa, não sei o quê. Vocês viram Isso. hoje? Eu vi uma gente, eu acordei, eu fiz bem isso que não pode. Eu acordei e já peguei o celular pra ver que horas eram e tal. A primeira notícia que eu vi é uma menina aí, acho que em São Paulo, que tava na academia, estourou uma corda da academia, ela não quebrou os 2 joelhos, gente. Foi horrível. Foi o primeiro vídeo que eu vi de manhã. Daí eu já desliguei Sentiu o telefone, nossa! Já levantei e falei, meu Deus, sabe E se quando... você vê isso antes de dormir? Né? Você já pensou? Eu já acordei com aquele sentimento pensando, meu Deus, e ainda quebrar o joelho. Sabe, eu fiquei ali uns 10 minutos me arrumando pensando nisso. É horrível, né? Acho que não deveria se levar o celular pro quarto. Pro né? quarto. Isso Não mesmo. deveria. Usa um outro despertador, enfim, alguma coisa, mas tem um limite, né? Bem isso. Estabelece um limite como se fosse horário de trabalho.
A gente Bom. deu uma viajada aqui no assunto que é sobre canetas emagrecedoras. É. Mas vocês Também viram tem que vai higiene do puxando, sono. né? É que tá tudo ligado, né? Tá. Isso é higiene do sono. Exato, mas nós vamos fazer o seguinte então. Então agora, vocês viram que o papo tá bom, tá muito bacana. A gente vai para um intervalinho, mas o painel da Colmeia já volta e daí nós vamos focar nas canetas emagrecedoras, se faz bem, se faz mal, quem pode, quem não pode. Tem várias marcas novas, né? O doutor vai contar pra gente, ok? Até já! E o som ali, né? Agora aqui a gente já volta, tá, gente? Intervalinho. Propaganda depois dessa. Eu ia pegar café. Oi, gente, voltamos. Tava sem som um pouquinho pro intervalo. Um beijo pra Renata, pra Marcela, querida, pra todas as meninas que estão participando ali. Agora voltamos, hein? O painel está voltando e agora as canetas emagrecedoras. Isso aí, agora vamos voltar. Olha lá. Você ou eu? Eu faço aqui, você já vai para as perguntas. Voltamos! Painel da Colmeia está de volta com Isa Kirten E Manuela de Paula. E estamos hoje falando aqui nas ondas da nossa radiodifusora Colmeia de Porto União sobre canetas emagrecedoras com o Dr. Caio Lagana, que é endocrinologista e metabologista.
Vamos direto ao assunto agora, falar aqui o que são, doutor, as chamadas canetas emagrecedoras. Elas surgiram com uma outra intenção e aos poucos a indústria farmacêutica viu que funcionava para emagrecer. Conta pra gente toda essa história. Isso. Primeira coisa, as sociedades médicas e os médicos de maneira geral são contra esse termo, canetas emagrecedoras. Porque isso banaliza muito o uso, tá? Isso é tratamento anti-obesidade. E, embora eu sei que vai ficar, né, canetinhas emagrecedoras, mas isso é um tratamento para uma doença, que é a obesidade, tá? Essas medicações, elas são primariamente a base, imitando a ação de um hormônio chamado GLP-1, Glucagon-like Peptide 1, que é um hormônio liberado pelo nosso trato gastrointestinal quando a gente come. Então, pelas células Laer. Então, quando a gente ingere um alimento, o nosso próprio corpo libera o GLP-1, só que esse GLP-1, ele vai durar pouco tempo, menos de 2 minutos na corrente sanguínea, e vai ser inativado por uma enzima. E aí que a indústria farmacêutica, com o avanço da ciência, com o avanço de tudo isso, das pesquisas, isolou uma molécula. E uma curiosidade à parte, a molécula que eles se basearam, a primeira, foi a Exendin 4, Exendin 4, né, o nome da molécula. Isso é encontrado na saliva de um lagarto. Um lagarto. Aí eles modificaram um pouquinho a estrutura da molécula e em 2005 isso foi lançado para tratamento de diabetes, que é a exenatida, primeira molécula. Tinha que ser aplicada 2 vezes ao dia. Por quê? Porque esse hormônio, ele aumenta a liberação de insulina de forma glicose dependente. Então, se glicose é a taxa de açúcar no sangue, né? Então, se subir muito, essa substância vai fazer com que o organismo libere mais insulina para tratar o diabetes. Daí essa glicemia cai, fica controlada, tá? E isso foi o início de tudo, assim. Aí se observou que os pacientes, né, as pesquisas foram avançando, gerava uma perda de peso, tem um efeito, onde é que esse efeito, junto com estudos anteriores de outros hormônios, existem vários hormônios que têm uma ação central em regulação de fome, naquela estrutura que eu falei lá, que é o hipotálamo. Lectina, por exemplo, né, foi o primeiro aí que abriu essas portas. E aí as moléculas foram avançando, depois foi desenvolvida a liraglutida, né, que era uma canetinha de uso diário. Se viu nos ensaios clínicos randomizados, os pacientes perdiam peso, e ela foi aprovada posteriormente para tratamento de obesidade numa dose maior. Essa era qual, doutor? Era de nome comercial, a primeira Victoza. Tá? Foi capa da Veja. Uhum. Porque porque o pessoal pode estar pensando, né, gente? Porque a gente que é leigo, né? A ideia era essa, o que a gente saiu primeiro, que era um remédio para diabetes, que o efeito colateral era emagrecer. Daí a partir disso que eles começaram, que o senhor está explicando, ver que esse efeito acontecia. Essa que foi capa da Veja, doutor, quanto tempo atrás isso? Isso, a liraglutida, ela foi aprovada para diabetes em 2010, tá? Em 2014, ela foi aprovada para obesidade com uma dose maior. Ela vai até 1,8 miligramas para diabetes. E aí até para a obesidade ela vai até 3 miligramas. Então, isso que eles entenderam nos estudos que uma dose maior era necessária para fazer esse controle central de fome e alterar ali um circuito de defesa de peso que o corpo tem. Doutor, o medicamento, quando ele é inserido, pelo que eu conversei com alguns farmacêuticos, ele precisa de um tempo para ser testado e para ser averiguado ao longo dos anos, né, nas pessoas que usam, nos humanos, para ver até o pós, os efeitos colaterais disso a longo prazo. E a gente não tem isso, né, doutor, em relação às canetas. Como que é? Então conte pra gente sobre isso. A indústria farmacêutica, apesar do que muita gente fala, né, é uma das indústrias mais regulamentadas do mundo. Então, existem vários
requisitos e documentos, estudos e provas que a empresa tem que apresentar para a autoridade sanitária para conseguir vender aquela molécula na farmácia. Isso envolve, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, é um tipo de estudo. Então, você pega lá, tem fase 1, fase 2, fase 3, isso demora década, às vezes década, demora 3, 4 anos. Então, existe aí uma ampla evidência do que essa molécula pode fazer no corpo. E depois, quando ela é comercializada, é um medicamento novo, né? Isso aí existe a vigilância pós-marketing, né? Pós-mercado. E aí isso continua sendo observado para ver se o medicamento vai ter alguma outra coisa, alguma outra repercussão que não saíram nesses estudos iniciais. Só que, sim, é uma medicação nova. A gente sempre fica um pouco assim com medicação nova, né? Vamos ser mais prudente. Mas isso lá da liraglutida, da semaglutida, né? Já tem mais de década, né? Já tem mais de Como década. se os princípios ativos desse medicamento já tivessem muito mais tempo. Já tem. Porque antes de chegar para venda, muitos seres humanos já usaram isso em ensaios clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3. E eles continuam em acompanhamento para sempre pela indústria, pela empresa que criou a molécula. Então, é isso que a gente fala quando um medicamento vai ser aprovado, que tem lá de 10 mil moléculas que podem atingir um alvo terapêutico, você filtra, acaba caindo umas 1000 para realmente fazer uso, daí depois acaba caindo para umas 100 para fazer estudos em ratinhos e tal, daí acaba caindo para umas 5, 10 para começar a fazer os estudos em seres humanos, enfim, sobra 1, 2 que vai para ensaio clínico e ela tem que passar pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3, né, para definir segurança, dose, eficácia e o estudo final que é a fase 3, para daí então ir publicando isso para a comunidade científica, tem todo o escrutínio da comunidade científica, para então daí ela ser comercializada. E a gente tem uma variedade grande hoje de canetas, né? Como que é o termo certo? Canetas emagrecedoras é o nome comercial, né? Tá. Então, quais são os tipos e que nós temos hoje? A base de incretinomiméticos, né? A classe desses hormônios se chama incretinas. Ou agora, porque isso não para de evoluir, hormônios estimulados por nutrientes. Nutrient Stimulating Hormones. Quais são as variações que nós temos hoje? Hoje nós temos a liraglutida, que é injetável diário, de uso diário. Nós temos a semaglutida, que é injetável de uso semanal. E isso é muito importante porque teve uma onda em um tempo que o pessoal fazia semaglutida de uso diário, isso não tem nenhum sentido farmacológico. A empresa investiu milhões, bilhões para fazer uma molécula mais confortável para aplicar, uma vez por semana. E não tem sentido usar diário, não tem. Nenhuma delas ou só essa? Não, só essa, só a semaglutida, né? A semaglutida de uso semanal. Temos agora a tirzepatida, que ela tem um mecanismo duplo. Aí já é uma geração a mais. Além dela atingir os receptores de GLP-1, ela atinge um outro receptor que é o GIP, que é outro hormônio dessa classe. Tá? Doutor, você está se referindo ali ao nome dessas, eu vou chamar de canetas emagrecedoras, até para quem está nos ouvindo conseguir entender direito. Perfeito. Porque a linguagem técnica, às vezes, a gente não compreende. Então, nós temos a Wegovy, nós temos aquela famosa, como é que é o nome, me ajuda, Isabela? Ozempic. E tem algumas outras, né? Estas que você citou, elas fazem parte dessas que eu comentei ali no nome comercial? Semaglutida é o Ozempic em bula para tratamento de diabetes. Ela vai até 1 miligrama de dose máxima por semana. Tá. O Wegovy é para tratamento de obesidade. Ela vai até 2,4 miligramas por semana. Já há aprovação na Europa para ela ir até 7,2 por semana, pelo estudo Step Up. Traz uma perda de peso adicional. E aí a tirzepatida, né, que é o único da classe até o momento, que é o Mounjaro.
Ah, tá. Ah, esse Tá. aqui tá famoso agora, né? Isso, esse é o mais famoso porque é, de fato, o tratamento mais potente. Tá? Tá, e agora vamos então com a polêmica. Agora a gente já entendeu que tem estudo, né? A gente tem todo um embasamento científico para que chegue na nossa farmácia para a gente comprar. Qual que é o grande problema desse? É o uso sem acompanhamento médico, claro que eu acho que é importante, mas assim, por quê? Porque tá um uso indiscriminado, tem caneta falsa, quais são os problemas dessa caneta? Vamos falar para o pessoal. Olha, são vários, né? Então, acho que a gente pode elencar aí do que você falou no atual momento. O Brasil tem um apelo estético muito grande. Nós somos campeões de cirurgia bariátrica e cirurgia plástica, tá? Ah, eu já tinha visto isso mesmo. Campeão? Campeão. Mundial. Que mais faz. Eu até já dei essa notícia aqui. Nós somos o país que mais faz cirurgia plástica, inclusive em jovens. É um recorde de meninas de até 20 anos que estão fazendo cirurgia plástica. É um absurdo. Eu Já acho um nos Estados absurdo. Unidos. Não. Então, a gente tem essa questão da imagem muito ligada com sucesso pessoal e profissional. Ah, é, né? Tá? Aqui no Brasil. Então, naturalmente, algo que emagrece é suscetível ao abuso. E aí a diferença entre uso terapêutico e abuso. O uso terapêutico é quando você tem um diagnóstico. Então, fiz um diagnóstico de um paciente, ele tem obesidade, ou ele tem sobrepeso com repercussões metabólicas, ou diabetes, enfim, e aí ele tem uma indicação de uso terapêutico. Tá? Então a primeira coisa é que tem que ir no médico para usar essas canetas, vamos dizer assim, bem claro, né? Porque as pessoas Não é ir lá e comprar, né? de forma bem desenfreada, né? Eu já recebi várias dicas. Uhum. Ai, por que você não aplique? Ó, essa daqui, te vendo tal. Então, não faça isso. Tem até uma Quais são os famosa riscos? agora do Paraguai. É. Quer dizer, e se for falsificada, o que pode acontecer? Então, vamos lá. Então, canetas, para ela chegar no balcão da farmácia para você comprar, ela também tem um rigor muito grande. Só que a gente não vê isso. Tá? Então, tem toda uma vigilância, tem toda uma farmacovigilância, dados que precisam ser apresentados para a Anvisa, inspeções e fiscalizações em fábricas e tudo, para garantir que o medicamento chegue ali, né, digamos, puro, funcionando, igual o que se demonstrado nesses estudos. Uhum. Tá? E aí temos medicamentos que são fabricados. Isso é um diagnóstico da Anvisa, tá? Saiu dia 6 de abril um relatório da Anvisa sobre medidas para aumentar a fiscalização de agonistas de GLP-1, canetinhas emagrecedoras, porque o que eles constataram? Aí tem uma lista lá, isso é público, dá para todo mundo ver. Tem vários problemas, o risco é sanitário, mas o que chama atenção é possível contaminação microbiológica. Você vai injetar no teu corpo alguma coisa que pode estar contaminado com uma bactéria, por exemplo. Produto, insumo farmacêutico, que é o nome do princípio ativo, de origem desconhecida. Ué, mas se é desconhecida, então como é que você tem certeza que é tirzepatida? Que está escrito no rótulo? Você pode estar ingerindo, tomando qualquer coisa. A gente não sabe. Não sabe o que colocaram ali. É Isso. falso, né? E a questão que reforça isso, né? Enfim, produtos e tem lá uma lista, né? Quem fabrica a tirzepatida, isso acontece sempre, tá? Quando uma empresa descobre um remédio novo, que é muito revolucionário, ela tem a patente daquela substância, ela que fez o processo todo de fabricação, e isso é logicamente um segredo comercial, né? Enfim, e só depois que cai a patente é que as outras empresas podem tentar ali fazer processos naquela molécula para copiar o mesmo efeito, que elas submetem todos esses dados às agências regulatórias para ver se aprova. Quer exemplo prático? Caiu a patente da semaglutida em março. Você está vendo alguma empresa fabricar semaglutida? Não tem patente mais. Só tem hoje no mercado a semaglutida, né, da Novo Nordisk e distribuída. Que é o nome comercial. É o nome da empresa que fabricou.
e distribuída pela Eurofarma, dois outros nomes, né? Mas ela sai da mesma fábrica da Novo. Entendi. Tá? Então, mas se já não caiu patente e já não deveriam estar fabricando no dia seguinte, não é bem assim. Então, tem que a fábrica Tem que todo um ser- estudo tem e, que- né? Tá preparado, né, também. Doutor, essas canetas, elas são, né, relativamente um valor alto, né? Baratinhas elas não são. E existem diferenças de valores, né? A Egov, eu achei que era Vegov, então, tinha falado errado. A Ozempic, a Monjaro, você tem valores, acho que a partir de R$1.000, né? Uma caneta. São valores elevados. Elevados. E agora vamos pensar assim, em relação ao acesso da população a essas canetas. E também a saúde mental das pessoas, porque nós tínhamos, agora até uma reflexão em relação a isso. Há algumas poucas décadas, um padrão de estética mais magro, né? A tua mulher tinha que ser magérrima, né? Ali, época das modelos famosas. Da Naomi Campbell, Cindy Isso. Crawford, Eram mulheres magérrimas. Bruna Lombardi, aquela outra morena, a Luísa Brunet. Todas super magras, e Isso. aquilo ali foi que todo mundo tinha que ser magro, tal. De repente começou a mudar, né, culturalmente. Os padrões têm que ser aceitos. Todo tudo mundo mais. começou a colocar silicone. Lembra que É. foi o boom de peitão uma época? Jesus! E aí, agora tá todo mundo magro de novo. Demi Moore pareceu um esqueleto ambulante, quase, né? Meu Deus. E assim por diante. Como que isso vai afetar, como que o senhor percebe, né? Que isso vai afetar a nossa sociedade em relação a, poxa, eu tenho que ficar magra, vou usar a caneta, porque a gente tá vendo que tá todo mundo ficando magro. E as pessoas que não podem comprar, porque existe um projeto que está sendo inserido, né, para que o SUS distribua essas canetas. Porém, tá no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E ainda não tem a larga escala no país. Como que o senhor percebe tudo isso? Isso. O problema de acesso é um problema crítico, né? Você falou de um padrão de beleza imposto pela sociedade. Isso muda como? É difícil, né? Então, é um padrão de beleza que é imposto pela sociedade e as pessoas fazem o que for necessário para chegar naquele padrão de beleza. Então, se você olhar o corpo da mulher na década de 70, como é que era? Era tudo musculoso, com veia aparecendo? Não, Marilyn Monroe, por exemplo. Era dela mesmo que eu lembrei. É. Ela era meio gordinha até, Ela né? era mais, elas não eram secas, Não. né? Elas eram mais. E teve Ela era uma sensual, época que mas as eu achei- gordinhas, um pouquinho mais pra trás, que até nos quadros Isso mais é antigas a gente não vê retratado as mulheres Mulheres mais gordas. gordinhas. Idade média. E- Por quê? Isso, idade média, é isso Porque mesmo. lá era sinônimo de riqueza, as pessoas Isso. morriam de fome. Claro, então quem era gorda era rica, Isso. podia comer, Isso. era bem, claro. Pra você ver como vai mudando, né? Exatamente. Exato. Tem gente que ficou na idade média. Então, esse é Ei, o pessoal, desejo- vamos atualizar a idade que vocês vivem. Esse é o desejo social de ser magro, né? E daí isso entra como não é um uso terapêutico da medicação, né? E aí às vezes essa pessoa precisa ver, né? O que traz felicidade para ela, quais são os riscos, benefícios, enfim, isso não está indicado para estética. E o que poderia acontecer assim de mais grave? Vamos supor, a pessoa não tem dinheiro, tá desesperada, o bairro inteiro tá tomando, ela vai lá e compra uma pirata, uma qualquer lá e começa a se injetar. Pode ser fatal até? Pode matar, né, Olha, gente? então não façam isso. Pode, isso a gente já tem na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente tem vários casos, né? Uhum. Porque, claro, isso não vai a público, não fala e tudo, mas nós temos isso, né? É isso que motivou a Anvisa a fazer essa ação. Porque aí aparece no hospital, pacientes, né, internam com insuficiência renal aguda, internam com crise, hipoglicemias, internam com desidratação, internam com N efeitos, porque usou errado. Porque começou com uma dose muito mais alta do que deveria
Porque quer emagrecer rápido, né? Aí a importância, né, doutor, de ter uma indicação médica, um acompanhamento para falar como que deve fazer em relação a tudo. E tem que comer, não tem isso, porque esse remédio não dá fome, é isso? A pessoa fica sem comer? Não é esse o objetivo. Tem que comer, né? Você tem que comer fruta, pacientes, comer alguma coisa, consegue comer? Embora alguns pacientes acham que esse é o objetivo, esse não é o objetivo. Fome, todos nós temos que ter fome, isso é fisiológico, a gente tem que ingerir. Tem que ingerir, o problema é a qualidade do que você está ingerindo, não é isso? Qual que é a orientação alimentar para aquelas pessoas que estão fazendo uso dessas alternativas? Sim, um nutricionista. Nutricionista. Tem um profissional que ele estuda só para isso. Então ele vai calcular ali a ingesta de macronutrientes, de micronutrientes, de fibras, tudo para você, porque a gente sabe que os pacientes com obesidade, 30% deles são desnutridos. Mas como assim? Ele não tem obesidade? Mas não é desnutrição calórica. Ele não ingere de 100% das necessidades recomendadas de vitaminas e minerais, porque a alimentação dele em qualidade é ruim. Eu já ouvi pessoas que estão fazendo uso das canetas dizerem que você não sente fome nenhuma, e já ouvi pessoas falando que sentem fome, mas sentem menos ansiedade. A gente vai deixar essa pergunta para o próximo break, porque agora vamos chegar aos nossos comerciais. Isso aí, então o painel da colmeia tá indo pro comercial. Um abraço pro pessoal ali do Instagram, Jaqueline, Felipe, o Dolinski, todo mundo que tá ali, e a gente já volta. Intervalinho, Dolinski, não, o filho do seu Ivo. É o Ivinho, é o Júnior. Gente, a gente vai no intervalo, a gente já volta e vamos continuar falando. Vou pôr no mudo aqui só 2 minutos. Deixa eu ver se o pessoal vai voltar. Intervalinho, a gente foi pegar um chazinho, um café. Vocês estão vendo, gente, como é muito importante essa questão das canetas, de você ir no médico. Todo mundo quer ficar magrinho, ter o corpinho ideal, mas assim, à custa de quê, né? A gente precisa de saúde. Então nós estamos aqui com o Dr. Caio Lagana. Você que está chegando agora na nossa live, já estamos voltando
Prestem atenção, não é bem assim, né? Eu já liguei aqui, tô falando pro pessoal. Vamos continuar falando. Esse é o Dr. Caio, para quem vai entrar agora. Já estamos voltando. Né? Não consigo comer ovo. Mas. Ah, e tem a dieta do ovo, né? Porque o Essas ovo dietas são tudo bobagem, tá? Não é que eu tô falando, falei isso pra vocês errado. O nutricionista vai achar o melhor plano alimentar para você. Pode ser que o melhor plano alimentar para você não seja para você. Porque, tipo assim, só pode comer carne, ovo, não tem uma da proteína, uma do Tem, não sei o mas quê, não uma do... tem Nada restrições. disso. Não Não. tem uma coisa que depois que a gente para, volta. Não, porque é doença crônica. Se você Não, eu parar- digo, você para essa dieta, você comeu um mês só carne e ovo. Emagrece, né? A pessoa consegue emagrecer um Sim, pouco, mas porque eu depois fiz começa essa a comer caloria. normal. Isso, porque é uma doença crônica, o teu cérebro vai querer puxar você de volta pro peso inicial. É, porque daí você se priva. Imagina, eu vou ficar um mês sem comer chocolate. Gente, eu como todo dia, eu amo chocolate. Uhum. Daí eu vou ficar um mês, mas aí depois eu vou comer, eu acho que o dobro, talvez, né? Olá, voltando. Pessoal, vamos voltar. Painel da Colmeia está de volta. Isa Kirten. E Manuela de Paula, estamos falando hoje sobre as canetas emagrecedoras. Estamos aqui com o Dr. Caio Lagana, que é endocrinologista e metabologista. E antes de chegar aos nossos comerciais, nós falávamos sobre a alimentação ideal para aquela pessoa que está fazendo uso de dessas alternativas, as famosas canetas emagrecedoras. Algumas pessoas dizem que não sentem fome nenhuma, que tem nojo de comida, que é só água. Outras pessoas dizem que sentem fome sim, porém menos compulsão alimentar. Será, agora a pergunta primeira, que estas pessoas que dizem não ter fome nenhuma são pessoas que não estão fazendo o uso dessa alternativa com uma indicação médica e um acompanhamento médico? É pouco provável, porque não é normal não sentir fome, não é normal você não comer nada o dia inteiro ou só beber líquido. Isso vai lhe gerar um quadro de desnutrição aguda. Então, isso não é objetivo terapêutico. Quando você começa um tratamento anti-obesidade, a gente não está disputando quem perde mais peso num determinado período, num mês. Um mês, o fulano perdeu 10, o outro perdeu 15. Está desnutrido, pode ter certeza. E não perdeu só gordura, perdeu um monte de massa muscular. Tá? Porque isso é um processo bioquímico chamado catabolismo, né? Então, novamente, não existe uma dieta que é a melhor de todas, não existem essas restrições no tratamento da obesidade, você está proibido disso, proibido daquilo outro. Os ensaios clínicos randomizados, o maior grau de evidência de dietas, quando comparam dietas com baixo teor de gordura, com dietas com baixo teor de carboidrato, as tais cetogênicas, low carb e tal, a longo prazo elas dão a mesma perda de peso, contanto que sejam isocalóricas, tenham a mesma quantidade de energia. Então, o profissional, né, o bom profissional, nutricionista, ele vai calcular ali para você quanto de energia tem no seu plano alimentar para você ter um déficit, né? Você gastar mais do que você ingere e também tendo a ingesta adequada de oligoelementos, minerais, vitaminas, fibras, etc. Para você ter um emagrecimento saudável. Por exemplo, nós vamos falar de uma realidade aí da grande maioria da nossa população. A gente sabe que nem todo mundo tem plano de saúde, né? O acesso ao médico especialista nesse assunto através do SUS é difícil de chegar até lá, a gente sabe disso também. E aí algumas pessoas conseguem fazer uma coisa cada vez, certo? Para aquela pessoa que consegue ali ir no médico e fazer o uso desse artifício, dessa alternativa. Como que ela mais ou menos, né? Podendo ir no nutricionista, ótimo. Temos a nutricionista do SUS que faz o acompanhamento, não sei como que é essa triagem. Mas para aquela pessoa que não conseguiu fazer tudo isso, como que ela deve se alimentar e se organizar no dia para que ela tenha todo essa tranquilidade alimentar? Não dá para responder essa pergunta. Não dá?
Felizmente não, porque isso é o trabalho que o nutricionista faz na consulta dele. Então, eu preciso saber de mais dados dessa pessoa, eu preciso saber como é que ela, no que ela trabalha, quando ela começa a trabalhar, quando ela termina de trabalhar, o tempo que ela tem para preparar os alimentos, o intervalo que ela tem de almoço, se ela tem um hábito alimentar mais prandial, mais beliscador, se ela tem algum momento do dia que ela sente alguma fome incontrolável, se ela tem um transtorno alimentar, se ela tem... São N variáveis e aí para montar o plano. Precisa de um acompanhamento médico e de nutricionista. Não adianta. O nutricionista acaba que, se a gente for pensar hoje em dia, gente, é um dos médicos mais importantes que a gente tem hoje em dia. Por quê? Porque a nossa alimentação é toda errada, é toda industrializada, né? Eu, por exemplo, tomo muito refrigerante, né? Que eu sei que faz mal, Coca-Cola, eu tomo muito. Consegui eliminar. E aí, gente, eu não consigo. Porque daí, assim, ó, se você for pensar, você vai trocar... Tá, mas vai trocar pelo quê? Por água não dá, precisa de uma coisa com sabor. Daí vai trocar por mate, daí vai se entupir de mate. Daí suco de caixinha, que é com açúcar. Daí você vai comprar um suco natural, é um absurdo. Então, assim, é difícil, hoje em dia tem isso. É difícil porque é caro a gente se alimentar bem, você ter acesso a coisas boas. Ah, não é não. Você acha que não é? Não. Não é? O bom não é. Veja, o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento, né, de como o brasileiro deve se alimentar, aquele guia é espetacular. Sério? Então conta pra gente desse guia, eu nem sei Guia desse Alimentar para a População Brasileira. Só Ai, cadê? pesquisar. Onde é que a gente E acha na internet? Sim, é um documento. E sim, Olha, o pessoal. brasileiro, de maneira geral, ele se alimenta muito bem. Arroz, feijão, verdura, legume, proteína. Às vezes os lanches, o problema lanches industrializados, Acho que processados. as beliscadas, Esse né? que é o caro, na Esse verdade, que é o os industrializados. Isso. E o nutricionista vai fazer parte dessa equipe, né? Então, para tratar bem esse paciente, isso é uma doença difícil, complexa, né? O endocrinologista está ali coordenando uma equipe, né, multidisciplinar, onde eu preciso do nutricionista para isso, preciso do psicólogo para isso e preciso do professor de educação física para isso também. Vários profissionais envolvidos. Exatamente. E às vezes, quando se trata de uma obesidade muito grave, o cirurgião bariátrico, né? Então, tem pacientes... porque também tem um limite nessas canetas. Então, se a pessoa tem, como o senhor está falando, um caso grave, né, uma obesidade grande, daí já vai direto para bariátrica. Por exemplo, que também tem que cuidar, né? Eu vejo que também tem muita gente assim que, qualquer pouquinho todo mundo quer fazer, não é assim, né? Não. É uma cirurgia agressiva, não é? É uma cirurgia que precisa de um preparo pré e pós-operatório e um acompanhamento contínuo. Senão engorda de novo. Isso, esse é o ponto. E aí a gente entra num outro ponto muito importante, que é muito importante esse conhecimento para o público em geral. Obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. E que nem um alcoolismo. Ela tem controle. Então vamos comparar com outra doença crônica que a gente já conhece. Hipertensão arterial sistêmica, pressão elevada. Pressão alta. Pressão alta. A gente já chegou num ponto onde a humanidade desenvolveu lá um tratamento muito eficaz. O que você precisa fazer é tomar um comprimido ali, às vezes o comprimido tem 2, 3 princípios ativos. A tua pressão, que está inadequadamente elevada, ela fica normalizada. Você deixa de ser hipertenso? Não deixa? Não, só está controlado porque está medicado. Perfeito. E se para a medicação, acontece? Sobe a pressão. A mesma ideia com a obesidade. A pessoa tem que se conscientizar para a vida, para sempre. Então, a obesidade se desenvolve como? Você tem uma predisposição genética, que é cerca de 70%. Psicológico também. Herança, né? Herança, a gente vê assim em famílias, né? Minha mãe era gordinha, meu pai era gordinho, minha avó era gordinha e tal. Quando esse paciente se insere num ambiente que promove a obesidade, a gente chama de ambiente obesogênico. E aí tem tudo, né? Superávit calórico, sono ruim, sofrimento psíquico, pouco movimento, trabalhar sentado, alimentos industrializados, tem um monte de variáveis que precisam ser mexidas. Ele vai passar o tempo em superávit de energia e ele vai adquirir uma massa adiposa, uma massa nova de gordura no corpo dele. Quando ele faz isso, lá aquele centro que controla a fome no cérebro, ele passa a registrar esse peso máximo e ele desajusta para defender este novo peso como se fosse o peso normal daquele corpo. Ele entende aquilo como a verdade dele. É o novo corpo e ele vai trabalhar para que você fique assim. A nova verdade.
Isso, e daí digamos, o paciente tinha 70 quilos, daí ao longo de 10 anos agora ele está com 100 quilos. O corpo dele desajustou, né, e ele agora está defendendo 100 quilos. Daí ele vai tentar fazer um tratamento. Qual é o tratamento para obesidade? Que sempre foi dito, popularmente por aí, fecha a boca e faz exercício. Se fosse só isso, será que a gente teria uma epidemia de obesidade? Não sei se... É que é difícil fechar a boca e parece Então, fácil, né, quando você gosta. Fechar a boca é um ato totalmente voluntário. A pessoa, ela tem fome, ela tem vontade, né? Ou você tem um grupo de neurônios lá no teu cérebro, que são os neurônios orexígenos que ficam disparando lá, coma. Você vai lá e come. Não, e ainda a televisão, a internet e tudo, você não tá fazendo as coisas e não vem propaganda, isso também atrapalha. Daí vem propaganda do não sei o quê, daí abre uma coisa de comida, daí uma receita, daí passa um chocolate daí lá. Vem o pessoal do escritório, daí traz um bolo, traz não sei o que lá, daí o ambiente obesogênico, aí você fica beliscando, aí você tá estressado, você vai atrás de uma coisa para aliviar, tem a gavetinha da paçoca, a gavetinha do bombom. Então isso é um ambiente obesogênico, né? E aí, ok, vamos voltar lá, você estava com 100 quilos, você coloca a intervenção terapêutica, que é a mudança de estilo de vida, que sozinha, a gente tenta isso há mais de 3, 4 décadas, né? A epidemia de obesidade começou a partir dos anos 60, com industrialização de alimentos. Então, lá os vilões, né? O industrializado. E aqui a gente está numa região privilegiada, tá, gente? Eu falo para vocês isso com... eu sou curitibano, né? Nasci em Curitiba, e aqui você tem muito acesso a comidas naturais e pomar, as pessoas locais. Têm muito pomar em casa, frutas, isso é bom mesmo. A gente tem a feirinha que é super acessível todo dia. Então, isso é um hábito. Por exemplo, eu vou na frutaria toda semana, encher meu carrinho, porque isso é meu pai de vitamina. Então a gente tem lá o dia, comprar as verduras, claro, dá mais trabalho, mas... Ou você vai pegar o pacotinho lá que você vai abrir ele, tem um monte de o que lá dentro, salgadinho e tal. Gordura saturada. Não é comida. Não é impróprio para seres humanos. Isso. Tem em algum lugar já estão colocando isso, né? Em algum país já estão colocando. Não, já começaram, mas estão bem lentamente colocando aquele rótulo pretinho nos alimentos, alto em gordura. Alto em açúcar. Alto eu acho já está que começando faltou mesmo. Alto em calorias. No México tem alto em calorias. Alimento alto em calorias. Tá? Então é um alerta. Porque a obesidade mata. Por que a gente trata a obesidade? Enfim, porque por estudos a gente viu que quando o IMC está acima de uma determinada faixa, o paciente tem ali anormalidades, esse paciente tem um risco maior de desenvolver comorbidades, outras doenças associadas, por exemplo, diabetes, gordura no fígado, pressão alta. A gordura no fígado, ela vem desse mau comportamento alimentar? Então é difícil uma pessoa magra ter gordura no fígado, então? Daí não é comum, né? Essa é a doença gordurosa esteatótica associada ao distúrbio do metabolismo. É o nome, né, que a gente dá quando é relacionado à obesidade. E aí, comorbidades, né? E mortalidade. Essa pessoa morre antes e ela perde anos de vida. Então, por isso que a gente trata. Isso é uma doença, né? E aí, tratando, consertando isso, né? A gente consegue recuperar aí esse organismo. Mas lá naquele raciocínio que eu me desviei um pouquinho, então você tem lá o paciente que ele engordou para 100 quilos e o corpo dele acha que tem que segurar em 100 quilos agora porque entendeu que o novo peso dele é 100 quilos. Aí ele vai fazer uma intervenção terapêutica, que é mudança de vida e o tratamento farmacológico, tá? Daí ele vai baixando, ou só mudança de vida, ele vai baixando de peso, de maneira geral, ele trava depois que ele perdeu uns 5 a 7% de peso inicial. Por quê? Porque o corpo está orquestrando uma resposta endócrino-metabólica para puxar ele de volta para o centro. Entender como aquilo não podemos. Não, eu quero de volta meus quilinhos perdidos. Porque isso significa, e sempre significou durante milhares de anos, reserva de energia, e reserva de energia é essencial para a sobrevivência. As pessoas sempre morreram de fome, o ser humano durante milhares de anos. Sim, era comida escassa e tudo. Então, isso em outros tempos era uma vantagem evolucional genética, hoje é uma desvantagem.
Aí, ok. Aí a gente, o paciente tem uma hora que ele perde, ele encalha ali, né? Depois que ele perdeu esse peso. E aí, daí ele pega e volta para o tratamento, e volta com os mesmos hábitos que deixaram ele com 100 quilos em primeiro lugar. O que vai acontecer? Vai engordar tudo de novo, né? Com certeza. O mecanismo vai puxar ele de volta rapidinho. Então é importante, Por isso inclusive, falam- o acompanhamento Da cabeça, por isso que falam psicológico. Né? Eu tenho vários conhecidos, inclusive eu tenho uma prima de segundo grau em Curitiba, que, olha só, a família, né? Elas todas sempre gordinhas, a mãe e a filha fizeram a bariátrica, as duas engordaram de novo. A mãe foi fazer um tratamento pela segunda vez, que é uma tia minha, ela acabou falecendo, deu uma encrenca, ela deu tipo uma infecção, deu problema. Eu sei que essa mulher, por causa da segunda tentativa de bariátrica sabe, porque ela já tinha engordado muito, ela ficou acho que 2 meses no hospital, gente, foi uma luta, voltou para casa e morreu. Não mudou o hábito de vida. Então, geralmente, esse Exato, paciente, ele engordaram entende que- tudo de novo. Ele entende que a bariátrica é a cura. A bariátrica não é cura. A bariátrica é uma ferramenta poderosa, muito boa, quando bem indicada, para o paciente com obesidade controlar a doença dele. Mas isso não vai eximir ele de mudar o estilo de vida no pós-operatório. É como se fosse uma segunda chance. Na mesma linha vão as canetas emagrecedoras. Então a pessoa vai usar essa alternativa, né? Com acompanhamento médico, indicação médica e tal. Aí ela usa por um período, vai na nutricionista, cuida da alimentação. E aí agora vamos falar sobre o pós. Né? Isso que eu pensei. Como que a quando gente parar. vai tirando esse artifício do paciente, né? Como que o senhor indica isso? E como que vai ser depois? O desmame, no caso? Então, você tira o medicamento do paciente hipertenso? Para sempre, daí? Tem que tomar essa caneta emagrecedora para sempre. Ela é feita para isso. Obesidade é uma doença crônica. Você está tratando a doença. Mas daí Doença não vai difícil. ser toda semana ou vai continuar? Individualizado. Depende do grau da obesidade, daí depende do grau da resposta, depende da mudança de estilo de vida que o paciente realmente faz no seu dia a dia, quantos minutos de exercício físico ele faz, com qual intensidade, como ele não é só emagrecer, se né? adequou ao comportamento alimentar que ele aprendeu com o nutricionista, né? Então tem tudo isso para ver se o desmame é possível, enfim. Mas de maneira geral, isso que tem que ficar, né? Obesidade é uma doença crônica. Quantas vezes a gente já tentou tratar por um período e parar? E o que aconteceu? Então a gente já vai falar sobre os hábitos que devem ser adotados enquanto você está fazendo o uso das canetas. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque agora vem os nossos comerciais. Isso aí, já voltamos, gente. Agora 11 horas e 10 minutinhos, a gente já volta. Vamos mandar, chegou mais gente ali, ó, pra mandar. Luiz, um abraço. A Iri, o pessoal da Baterias Vanieres, a Tice, Oi, querida. Cici. Beijo. Ó, agora o nosso intervalinho, 3 minutinhos, a gente já volta, tá?
Filha, sabe? Porque Olá, gente, parem de falar. Ei, voltamos, pessoal, vamos lá. Estamos de volta com o painel da Colmeia, hoje falando sobre as nossas canetas emagrecedoras, e com isso estamos com o Dr. Caio Lagana, que é metabologista e endocrinologista, quase chegando já na reta final do nosso programa deste sábado. Muito bacana todos os esclarecimentos. E agora falávamos no final sobre a alimentação indicada, né, durante o uso das canetas e o desmame. Então o doutor assustou aqui um pouquinho quando falou que é para sempre o uso da caneta. É para sempre, doutor? Na maioria dos casos, sim. Vai depender do grau de obesidade, vai depender de quanto o paciente consegue realizar as mudanças de estilo de vida, vai depender do segmento, mas pensando na fisiopatologia da doença e o que a gente observa nos estudos, e os estudos que foram feitos no passado já com várias drogas anti-obesidade, quando você interrompe o uso, há um reganho. Lentamente esse reganho começa a acontecer, seja em 6, 12, 18 meses, porque você perde aquele efeito terapêutico a nível de hipotálamo, de aumento de saciação, que é o que? Você começa uma refeição, em vez de você comer lá 500 gramas de comida, você come 250. Aumento de saciedade, que é o que? Você finaliza uma refeição, em vez de você sentir fome 4 horas depois, você vai sentir fome 6 horas depois. E diminuição da fissura, do desejo por algo prazeroso, que muitos pacientes reconhecem como compulsão alimentar. Então isso é um efeito do medicamento, tá? Então, no caso, a pessoa que faz uso dessas canetas, ela deve usar, pelo que eu entendi do que o senhor disse, como uma ferramenta, mas fazer a lição de casa para ela se libertar da caneta. Não é bem assim. Não? Não tem que ter esse pensamento de se libertar da caneta, porque a caneta é um remédio para uma doença crônica e obesidade não tem cura. Ela é o remédio. Ela é o remédio junto com mudanças de estilo de vida. Então, no momento, a gente não tem um remédio que você coloque no organismo do paciente, ele vai lá agir naquela região do cérebro, fazer esse efeito de baixar o ponto de defesa de gordura no corpo e promover esses efeitos de saciação, saciedade, redução de fome, tudo de maneira definitiva, você nunca mais precisa usar. Então, às vezes as pessoas ficam pensando em desmame. O que a gente sempre tentou, né, na história da medicina, na história da obesidade, tratar ali por um curto período, e aí a gente parava. O que acontecia? Reganho. Então isso é antigo já, isso está publicado com várias drogas, desde lá do começo, quando tinham os outros anorexígenos, o Mazindol, o ditipropiona, Febreporex, Sibutramina foi a única que sobrou, que é segura, né, para ser usada, por isso que ela ainda está por aí. Aqui, né, em alguns países não, mas isso é um assunto à parte, né, mais uma discussão técnica. Lorcacerina, um remédio que já saiu do mercado. Todos esses remédios, né, eles mostram ali um efeito de reganho quando eles são suspensos. E até a bariátrica, né, você tem ali um grupo de pacientes que reganham isso, ou outros que sustentam o peso, mas os pacientes que entendem que essa doença não tem cura e que eles precisam a cada 24 horas da vida deles mexer o músculo, que é o motor do nosso organismo que vai consumir essa energia. Pense na gordura ali como um tanque de gasolina e você tem que queimar isso aí. E o motor é o teu músculo. Então, se você não faz nenhum exercício físico, o teu músculo tá ali, teu motor tá ali no 1000 giros, né? Você faz mais, ele vai para 3.000 giros. Sabe, deixa eu só fazer um parentezinho que eu lembro. O senhor mora aqui faz tempo? Desde 2018. Então eu acho que o senhor não pegou essa época. Talvez a Manuela lembra. Manuela, você lembra que teve um médico muito famoso em Bituruna, aqui por perto, uns anos atrás, e o mundo aqui da região foi fazer tratamento com esse médico. Vários são meus pacientes. Vários. Você sabe essa história, Sim, então? Sei, claro. O que aconteceu? Eu tenho parentes, primas, um monte de gente que foi.
Nossa, o pessoal ficou mais magro, elas secaram, todo mundo emagreceu assim, mas emagrecia até bonitinho, né? Não ficava com cara de doente. Mas teve um boom desse médico aqui. E todo mundo foi lá, gastou uma grana, e todo mundo, em 2, 3 meses, as pessoas estavam secas. Em 1 ano, tava todo mundo gordo de novo, né? Isso. Então, Remédio? Era remédio, acho que ele dava. Mas naquela época não se tinha o conhecimento que a gente tem agora. Faz anos, né, gente? Essa história aí faz mais de 20 anos, né? Eu queria Meu falar, senhor. quando você comentava ali sobre as canetas em relação à quantidade. Então, a gente sabe quem faz o uso, até aquelas pessoas que fazem uso sem ir no médico, quantos cliques, né? Tem a história dos cliques, né, doutor? 9 cliques, não sei quantos cliques e tal. E daí você falou que, então, é provável que a pessoa, é individualizado, mas ela tenha que usar essa caneta como um remédio para sempre. E a quantidade dos cliques? Ela vai ser alta sempre? Gente, eu não sei o que é clique. É uma técnica de fracionamento, na verdade, da medicação, né? De uma das canetinhas ali, você fracionar a dose para usar doses mais baixas, depende. Depende? Depende de cada um. Então também não tem resposta redonda. Depende do paciente estar fazendo exercício em volume suficiente, o paciente está perdendo peso, ele está com uma ação muscular preservada, a saúde mental dele está boa, ele está dormindo bem. De maneira geral, depois que a gente chega ali num alvo terapêutico, né, que também é individualizado, uma perda de peso, uma obesidade controlada, uma perda de peso inicial de 10 a 15%, uma circunferência abdominal que seja metade da altura, ou dependendo da etnia da pessoa, a gente pode sim reduzir dose, às vezes passar a dose, né? Então, existem pacientes que conseguem fazer o desmame das medicações? Existem. Só que, geralmente, esses pacientes, eles mudam muito o estilo de vida. Eles fazem lá 300 minutos de exercício físico por semana, eles regram muito que é o bem ideal? a alimentação. O ideal é no mínimo 150 minutos por semana, divididos preferencialmente em 4 sessões, assim, de intensidade moderada. E aí é tudo isso, né? Então esse é o objetivo ali no consultório do endocrinologista, é conduzir esse processo de mudança de estilo de vida para o paciente incorporar isso a cada 24 horas da vida dele e garantir que ele entenda que isso faz parte de um autocuidado. Por exemplo, a gente toma banho todo dia, né? Quando a gente aprendeu a tomar banho, a gente gostava, geralmente era a mãe que ensinava isso, né? Vai tomar banho! Nossa, é uma briga, né? Vai tomar banho, vai tomar banho! Escovar o dente também. Não, escovar o dente parece que é com ácido. É incrível. Meu Deus, lá em casa é uma guerra pro tal de escovar o dente. E hoje viu? você escova o dente porque alguém te pede ou automático? Não, eu escovo, digo pro meu piazinho, né? Claro, mas ele não quer escovar o dente. Mas é a mesma coisa com o hábito de A fazer gente vai exercício. acostumando, né? É a mesma coisa com o hábito de fazer exercício. Você tem que entender que aquilo faz parte de um autocuidado. Uhum. E até quando? Eu achei interessante o que o senhor falou, saúde mental. Que eu acho que é uma das coisas assim mais importante ligado com, por exemplo, eu sou assim, a pessoa que você falou ligado respeitando a genética e a etnia. Por exemplo, a pessoa sei lá, europeia, tem um quadril largo, ela não pode querer ficar igual uma pessoa que é completamente de outra etnia, que a estrutura óssea é diferente. Tem isso, não tem? Tem. Que mulheres que são aqui, porque é o osso, mulher que aqui é maior, quer dizer, você não pode ser o que o teu corpo também não é, né? Não dá pra fazer milagre, é dentro do teu biotipo. Isso eu achei bem legal que o senhor falou. Isso, o IMC, por exemplo, é diferente para japoneses. A circunferência abdominal é diferente para cada etnia, para a gente considerar. E como que tem uma média aproximada de quando que a pessoa é considerada obesa, assim, pela balança e pela altura, por exemplo? É o IMC daí. Esse MC aí só- que faz. O Mas peso daí- divididos pelo quadrado da altura e acima de 30 quilos por metro quadrado é obesidade, né? Ai, doutor, Isso é repita para o pessoal de casa entender o bem peso direitinho. divididos pela altura ao quadrado. Peso divididos pela eu altura já ao fiz quadrado. várias vezes isso Esse é aí. um método. É. Um outro método é circunferência abdominal. Então você passar uma fita
na metade do caminho entre o ossinho da bacia e a última costela, tá? E aí para homens acima de 102 e para mulheres acima de 88. Bom, vai ficar gravado na nossa live, daí Vamos- você vamos volta, mudar, anota, pega a fita e faz. Vamos medir. É. Todo mundo se medindo agora. E aí, o ideal mesmo é assim, homens com 90 e mulheres com 80. Isso é o bom de circunferência abdominal, tá? E tem trabalhos mostrando que talvez metade da altura, então a sua altura dividido por 2 é a tua circunferência abdominal a ser considerada. Tem também uma proporção circunferência cintura e quadril, que você faz o cálculo justamente pelo corpão violão da mulher, né? Então, uma gordura depositada no compartimento glúteo femoral, ela não é nociva assim tanto para o metabolismo. É pior a gordura abdominal visceral, que a gente mede justamente Que é essa fita. A barriguinha, A né? barriga. A tradicional Mas pancinha. quando a gente fala disso logo acima, né? Não a nossa barriguinha quem teve gestação. Nesse ponto anatômico, tá? Então, Aqui em É cima. o pneuzinho. o ossinho da barriga A no boinha. meio do caminho. E tem lá embaixo aquela barriguinha que nem você falou, de quem ficou grávida, às vezes, né? Fica Ficou aqui ali, embaixo a pochetinha. uma pochetinha, assim, tem que cuidar, né? Mas esse fica mais para baixo, geralmente. É mais embaixo. Fica mais para baixo. Isso E o aí. método de avaliação de composição de gordura corporal, né? Daí tem a bioimpedância ou tem o aparelho de densitometria óssea, né? DEXA, que a gente fala, Dual Energy X-Ray Absorptiometry. Ele vai fornecer também um laudo sobre gordura no corpo. Certo. Doutor, para quem está pensando em iniciar o uso, qual que é a principal orientação? Buscar um médico. Então, vamos buscar um médico. Primeiro, nutricionista, Médico. um médico e falar sobre isso. Um clínico geral, pode Porque ele vai ser. fazer uma avaliação. E ele vai te avaliar. É. Gente, mexer essa bunda. Vamos sair É. do sofá. O Né? especialista em obesidade é o endocrinologista, né? Então, às vezes a gente tem uma lacuna de ensinamento de obesidade como doenças nas escolas médicas, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar bastante para ensinar. Então, primeiro, porque isso é uma medicação. O medicamento é prescrito por médico. Isso Básico, né? Isso hoje a gente tem que falar, o óbvio tem que ser dito, né? Com Às vezes, certeza. muitas vezes, quando o óbvio é dito, ele ofende. Mas Não. assim, sempre foi assim, né? Esse profissional que tem a formação necessária para prescrever medicamentos ao médico, né? Isso. E o médico especialista nesse distúrbio metabólico, que é a obesidade, é o endocrinologista, os capítulos de livros, todos, o tratado da obesidade, toda a literatura sobre obesidade é publicada por endocrinologistas, né? Então, se possível, só que a gente sabe que o acesso é difícil ao especialista, né? A gente entende. Então. E eu queria lembrar, gente, aproveitar o gancho, né, doutor, que criança gordinha não é bonitinho, né? Já está começando com obesidade infantil. Pra você ter uma Né? ideia, qual foi o órgão? Um órgão oficial, eu esqueci, mundial, ele colocou que hoje, em 2026, com exceção da África subsaariana, a obesidade é mais prevalente do que desnutrição Nossa. infantil no mundo. A gente vê as crianças hoje em dia, de uma maneira geral, tem muita criança gorda. Não que Lógico. seja enorme, mas acima no do celular. peso. Um pouquinho gordinha, muito gordinhas e crianças pequenas gordinhas. E também tem aquilo que eu fiquei pensando, né? Eu tava pensando em algumas famílias que eu conheço. Pai e mãe gordo, criança gorda. Parece, Ele falou e é assim, muito isso, né? De você estar ali da genética e do exemplo, né? Porque se são gordos, porque não fazem muita coisa. E daí passa o exemplo e a criança já cresce nessa família já com o exemplo errado, né? E também o tratamento, que às vezes falta, né? Então, às vezes, por exemplo, É muita você coisa, tem né? hipertensão de causa genética. Às vezes o pai é hipertenso, os filhos podem ser também porque eles herdaram esse mesmo gene que faz ficar hipertenso. Eles precisam de tratamento. Precisa se tratar, entendemos. Gente, e sempre, orientação, ir no médico, né? De maneira nenhuma comprar de outra procedência, né? A gente sabe que tem contrabando, tem gente vendendo por fora, tem a canetinha do Paraguai, gente, tudo isso aí é roubada. Isso não podem fazer, né?
E estamos chegando agora no final É. do nosso painel da colmeia. Eu adorei a conversa. Com certeza, muito obrigada, doutor. Eu Imagina. acho que o pessoal que foi muito esclarecedor, né? O doutor volta mais vezes, né, doutor? Vamos Vamos doutor mais combinar. vezes pra gente conversar. Na próxima semana, teremos uma nutricionista que vai falar olha lá, sobre coisa esse boa. acompanhamento, que é a Larissa Sarticoas. Vai falar sobre alimentação durante o uso das canetas. E a doutora Vanúcia, que vai falar sobre estética e procedimentos. Exatamente. Então, olha só, tchau, pessoal do Instagram, mandar mais um beijo ali pra Dila, pra Norma, Lorane. Ah, a Tice tá mandando coisa pra nós. Obrigado, gente. Valeu. Painel da Colmeia vai terminando, mas semana que vem estaremos aqui. Obrigado pela sua companhia. Opa, que chique. Olha quem chegou aqui na rádio, a vice-prefeita maravilhosa. Suelen, querida nossa amiga, acabou de chegar aqui a vice-prefeita. Gente, é muito chique, né? Então tá. Gente, obrigada. Vambora, Manu? Vamos Obrigado a embora. vocês. Um ótimo Aham. final de semana pra vocês. Tem um solzinho saindo lá fora. Doutor, quer dar um tchau pro pessoal? Pode falar. Muito obrigado a todos e obrigado especialmente a vocês pelo convite. Ai, sempre que bom. bem-vindo. Ficamos muito felizes. Um beijo, pessoal. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, pessoal.